Graça e paz, amados. Amados, abram suas Bíblias, queridos, no livro de Lucas, capítulo 19, e vamos ler até o versículo de número 5. Amém, amados? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Planta, Deus, essa semente nos nossos corações, para que ela venha dar o fruto no tempo oportuno. É a nossa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, queridos. Nós vamos dar continuidade nessa série de temas que nós nos propusemos a estudarmos, que é o discipulado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse cidadão, Zaqueu. A Bíblia diz que entrando Jesus naquela cidade, e uma grande multidão ali o seguia, e eis que um homem de baixa estatura, um chefe de uma organização do Estado, uma organização fiscal, e ele tinha o desejo de conhecer o Senhor. Ele ouviu falar do Senhor, e ele tinha esse desejo de saber quem era o Senhor. Como ele era um homem de baixa estatura, ele subiu numa árvore, uma figueira brava. A Bíblia vai falar que era uma figueira brava, e ali ele ficou esperando a oportunidade do Senhor passar ali por próximo e ele poder enxergar o Senhor mais de perto. Ocorre que a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima daquela figueira, ele olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje nós festejemos em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu, e ali ele foi com o Senhor até a casa dele, e ali eles cearam e tiveram ali um diálogo, amigos, um diálogo franco, e onde Zaqueu abriu o coração e disse: Senhor, se eu tenho roubado esse povo, se eu tenho defraudado eles, eu vou restituir eles 4 vezes mais, porque era dessa maneira que a lei determinava. E o Senhor disse: hoje essa casa encontrou salvação. Hoje houve salvação nessa casa. Nós poderíamos falar de Zaqueu aqui muito tempo, queridos. É um tema que ele não vai se esgotar fácil. Muita coisa para falar de Zaqueu. Mas nós vamos aqui enfatizar a questão de Zaqueu como um discípulo do Senhor, como um homem que reconheceu ali alguns dedos de prosa. Ele reconheceu o que de fato é um seguidor de Jesus, o que de fato é uma pessoa que ele tem um compromisso de servir o Senhor. Zaqueu entendeu a mensagem, entendeu profundamente essa mensagem. Por que a gente vai falar nesse assunto hoje, queridos? Porque é necessário que nós entendamos qual é o papel de um cristão, de um discípulo, qual é a sua fundamentação. A gente já falou aqui várias vezes que o objetivo de nós estarmos no templo é para prestar um culto a Deus. Esse é um dos principais objetivos de você prestar um culto a Deus. E o que é prestar um culto a Deus? Talvez a gente fala prestar um culto a Deus é esse momento, pastor. Mas prestar um culto a Deus, amados, ele tem algumas características de culto. O culto é onde você vai se derramar na presença do Senhor, onde você vai ali realmente se lançar nos braços do Pai, onde você vai ali jogar ali todas as suas aflições, amarguras, dores, problemas, onde você vai fazer ali uma verdadeira catarse diante do Senhor. Ao mesmo tempo,
em que você vai ali estar exaltando o nome do Senhor. Você vai glorificar, vai estar louvando, vai estar exaltando o nome do Senhor. No culto você ouve a palavra, você se relaciona com Deus. E no culto você traz uma oferta para o Senhor. Isso é culto. Tem um pastor, amigo nosso, que diz que culto sem oferta é reunião. Ele descaracteriza o culto a partir da oferta. É no culto que você vai apresentar ali para o Senhor o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, vivo e agradável ao Senhor. É ali onde você vai mostrar para o Senhor os seus frutos diante do Senhor. Então culto é isso, querido. Culto é devoção a Deus, culto é exaltação ao nome do Senhor, culto é palavra, é oferta, culto é um relacionamento com o Senhor, onde você vai estar ali com as mãos não vazias. E quando a gente fala de mãos não vazias, são mãos trabalhadoras, mãos onde você vai mostrar ali o seu trabalho diante do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. E não devemos comparecer diante do Senhor com as mãos vazias. Voltando a Zaqueu, aquele homem ele tinha um cargo muito importante naquela cidade. Ele tinha ouvido falar do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Recentemente aqui em Manaus, ali no bairro da Alvorada, tem um empresário do ramo de alimentos que ele era um fã de um candidato a presidente. O cara era doente por aquele candidato. Ele era um fanático por aquele candidato. Até que um dia um outro candidato da oposição estava passando lá no Alvorada. Desceu ali, veio pela Desembargador João Machado, desceu ali a Avenida Jota, e quando o candidato estava passando na Jota, ele deu uma parada técnica, e ali ele abraçou esse camarada, justamente esse camarada que era contra ele. Deu um abraço forte, pronto, mudou a opinião do cidadão. O cara, quando ele recebeu aquele abraço do outro candidato, o discurso dele mudou. Ele disse: rapaz, eu conheci esse cara de televisão, agora eu sinto, o cara me abraçou e eu vou votar nele. Mudou radicalmente. Aquele camarada que tinha uma opinião forte, contrária, ele mudou radicalmente. Eu imagino que Zaqueu teve esse encontro com o Senhor, foi uma explosão muito mais, 10 vezes, 100 vezes mais forte do que esse empresário do bairro da Alvorada. Quando ele encontra com Jesus, que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce rápido, porque hoje eu vou festejar a tua casa. A gente imagina Zaqueu, pelo cargo que ele tinha na época, um camarada contrário à pregação do Senhor, porque Jesus pregava algo que o Estado não gostava. E Zaqueu, tendo um alto cargo no Estado, obviamente ele não iria também se agradar das palavras do Senhor, mas ele foi lá para ver, por curiosidade ele foi lá olhar o Senhor. Ele quis ver de perto, ele quis entender a proposta. E a Bíblia diz que ali, quando ele sobe naquela árvore, que ele tem esse encontro com o Senhor, ele mudou radicalmente a forma dele pensar também. E ele desceu e foi para a sua casa. Ele sofreu o impacto de um encontro, de uma pregação, mas foi na casa dele, queridos, que ele disse para o Senhor: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Diga glória a Deus. Isso chama-se conversão, queridos. Mudança de atitude, metanoia, mudança de rumo, mudança de alvo. Mudou o paradigma de Zaqueu. Zaqueu passou a entender que ele estava errado. A lógica de Zaqueu, ela estava errada. Então Zaqueu passou a ter um discernimento muito mais acurado, muito
mais melhorado quando ele começa a ouvir as palavras do Senhor. A Bíblia diz que o povo que estava em volta, eles começaram a criticar o Senhor, dizendo: se esse homem soubesse o pilantra que é Zaqueu, ele jamais entraria na casa de Zaqueu. Se esse homem soubesse o corrupto que é Zaqueu, jamais ele entraria na casa desse corrupto. Talvez esse Zaqueu já tivesse sido condenado, talvez esse Zaqueu já tivesse passado por vários processos, sindicância, e o povo odiava os cobradores de imposto. Acho que até hoje ninguém gosta de fiscal. O cara fica invocado quando ele encontra um fiscal, querendo subtrair algo dele. Até hoje existem grandes movimentos que são contra a questão do Estado e a imposição com seus tentáculos no povo, né? Agora, pensa isso há 2000 anos atrás. Então, o povo passou a olhar Jesus de uma maneira diferenciada. Esse Jesus, ele deveria saber quem era Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e festejou com Zaqueu. Ali fizeram uma festa. Aliás, Jesus gostava de festejar com seus discípulos, seus amigos. Muito ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, que Jesus, ele tinha uma opinião contrária a festejar alguma coisa. Não. Jesus, ele festejava com seus amigos. Porque o coração era um coração alegre, querido. Um coração alegre, a formosura o rosto, ele quebra paradigma, derruba barreiras. Você chega alegre num ambiente, você quebra toda aquela áurea daquele ambiente pesado e você traz ali uma mudança no pensamento do povo que está ali. Imagina você numa repartição em algum lugar, está todo mundo ali sério, invocado, pensativo, e chega alguém bem descontraído, alegre, uma pessoa bem introvertida, vai mudar o ambiente. Mudou radicalmente o ambiente. Então Jesus veio trazer essa proposta. Ele disse: eu não vim aqui para curar os que estão bons, porque eles não precisam ser curados, já estão bons, já estão sãos, mas eu vim para curar os que estão doentes. Se essa pessoa está doente, eu venho trazer para ele aqui cura, resgatar esse indivíduo. Então Jesus vai ali e faz uma grande obra na vida de Zaqueu. Talvez muitas pessoas, elas poderiam dizer: mas Senhor, eu também estou necessitado, mas Jesus, ele veio e trouxe essa palavra para Zaqueu, para que o povo pudesse aprender, queridos. Ele não veio fazer o trabalho que o povo precisava fazer. Ele veio mostrar para o povo como fazer. E o povo agora vai ter que fazer. Os seguidores dele vai ter que fazer. Nós muitas vezes encontramos uma barreira, uma dificuldade muito grande quando você fala em fazer discípulos. Eu sei que o camarada encontra uma dificuldade, o porquê eu não consigo entender, né? A razão pela qual eu sinceramente não consigo entender. Por que a pessoa tem tanta dificuldade em fazer discípulo? Não era para ser assim. A mesma forma como ele tem uma facilidade de fazer amigos, ele pode fazer discípulos. Então, o que está faltando, França? Eu penso que é boa vontade. Hosana nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu penso que falta o quê? Falta boa vontade. Falta priorizar isso aí. Não, pastor, até para fazer amigo é difícil. É nada, pega o teu celular, abre lá o Zap Zap. Tem quantos lá? A agenda tem 70, pastor. 80, 100, 200, 300. 300. Não dá para um cristão andar só. Não tem nenhuma passagem bíblica que você encontra Jesus caminhando sozinho, a não ser quando ele estava orando ou retirando-se no deserto, ou caminhando sobre as águas. Não tem. Então não dá para o cristão ele viver uma vida solitária. Não dá para viver uma vida solitária. Ele tem que começar a rever os conceitos dele.
Será que isso está certo, cara? É dessa maneira que é para ser assim? Jesus, ele andava com a multidão, não tinha tempo, ninguém dava tempo para o Senhor. Até para descansar era uma luta. A negada em cima, a casa lotada, cheia de gente. Essa era a vida do Senhor. Pessoas ali não davam tempo para ele. Pedro foi do mesmo jeito. Paulo, do mesmo jeito. Era aquela multidão atrás de Paulo. Uns para acertar Paulo, para matar. Outros porque gostavam de Paulo. Outros para trabalhar, para servir a obra missionária. Mas cristão não dá para... Cristão não fica sozinho. Não tem como ficar ali sozinho. Sempre tem uma pessoa que está te ligando, está conversando contigo. Tem cara que ele passa 6 horas no telefone, ou então no zap, mas ele é incapaz de fazer um discípulo. Dizer, olha, esse cara aqui eu estou com ele na obra, pastor. O irmão, irmã, estou na batalha com ele aqui, estou ensinando, estou trocando aqui conhecimento, experiência. E eu não estou falando de conhecimento bíblico, amados, não é Bíblia. O cristianismo é uma das únicas religiões do mundo que você não precisa nem de Bíblia para evangelizar uma pessoa. Você precisa de você mesmo. Você precisa de um bom proceder, um bom parecer. De repente alguém vai dizer, olha, essa pessoa é maravilhosa. Eu tenho o maior prazer em andar na companhia dessa pessoa, porque eu olho e eu vejo nessa pessoa uma pessoa boa, uma pessoa bacana. Mas cristão não tem como andar sozinho. Não dá para o cara dizer, olha, eu sou crente e o cara anda sozinho. Não funciona assim. Cristão, normalmente, ele anda com outros cristãos, com pessoas que não são cristãs, mas ele sempre anda com pessoas, ele não anda sozinho. Aliás, o ser humano não foi criado para viver sozinho, isolado. Ovelha isolada, ela vira comida de lobo, queridos. O cristão, o ser humano, ele foi feito para se relacionar com outros seres humanos, viver em bando, em comunidade. Isso sempre foi dessa maneira. Não dá para o camarada ficar isolado e viver sozinho. Ele precisa de viver ali num clã, numa comunidade. E às vezes quando ele não vive numa comunidade, quando ele está alheio à comunidade, mas ele tem seus relacionamentos por afinidade. Por exemplo, o pastor é um contador, ele vai ter vários amigos que são contadores. Eu sou músico, eu tenho vários amigos que são músicos. O irmão ali trabalha na área da metalurgia, tem vários amigos da metalurgia. Talvez ele não seja envolvido com a comunidade, mas por afinidade ele tem uma série de amigos. Não pode caminhar sozinho. E a gente como cristãos, queridos, é aí onde a gente vai chegar. Nós não podemos viver uma vida sozinha. Porque isso não é normal, não é certo um negócio desse. Você precisa viver se relacionando com outras pessoas. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele vai falar lá no capítulo 10, versículo 25. Não é bom que vocês deixem de se congregar como comunidade, como igreja, como irmãos. Não é bom que o homem deixe de se congregar. Ou seja, não é bom que nós vivamos solitários, sozinhos. Por isso Jesus mandou de 2 em 2. Jesus encaminhou aquelas pessoas para irem de 2 em 2. Não foi um, porque um poderia dar uma depressão, poderia dar uma lombra, ele disse, não, vai 2. Se um cair, o outro levanta. E quando vocês forem no caminho, não leve coisas aleatórias, porque pode ser que vocês queiram voltar por conta disso. Não leve mochila, não leve o cartão de crédito, vão sozinhos. Não passem a colocar a confiança de vocês ali naquele cartão de crédito, naquela mochila, porque pode ser que dê vontade de vocês voltarem. Então ele disse, olha, não leve ouro, não leve bordão, não leve nada ali na mochila, no saco. Não leve roupas adicionais, não leve pares de calçados a mais. Para quê, pastor? Por que essas recomendações, pastor?
para que o camarada não coloque a fé dele, a força dele, não coloque a esperança naquilo que ele está levando. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, quando ele foi chamado para seguir o Senhor, Elias estava numa tristeza profunda, muito profunda. E Elias faz uma reclamação para o Senhor, diz: Senhor, eu estou aqui nessa caverna, o Senhor me pergunta, porque mataram todos os teus profetas, só sobrou eu, Senhor. Mataram todos, e assim mesmo eles querem me matar. Por isso perdi a vontade de viver, estou aqui recolhido nessa caverna. E o Senhor vai falar com Elias, vai dizer: Elias, faz o seguinte, unge lá esse cidadão a rei, unge esse outro aqui também. Então ele vai dizer para Elias: Elias, não esquece de ungir Eliseu, porque ele vai ser o teu sucessor. E deixa eu te dizer outra coisa, Elias, existem 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, que não se corromperam, Elias. Não é só tu, Elias. Talvez Elias ali, aquilo foi um balde de água fria para Elias, queridos, porque Elias estava recolhido sozinho. Elias, o grande Elias, o homem que fez descer fogo do céu, o homem que desafiou reis e rainhas, um dia ele temeu, ficou com medo e foi para a caverna, queridos. Mas o coração de Elias ali, ele encheu com um pensamento estranho. A Bíblia diz que ele achava que ele era o último dos moicanos. Em outras palavras, o Senhor disse para Elias: Elias, deixa de ser besta, porque tem 7.000 profetas na fila. Se tu cair, Elias, se tu for arrebatado, tem 7.000 que estão prontinhos para assumir o teu lugar. Às vezes, amados, nós nos recolhemos na nossa casa e bate ali aquela tristeza. Talvez alguém já passou por essa situação, bateu aquela tristeza, vem aquela crise de fé, aquela crise de identidade, o camarada ficou numa luta com ele mesmo, uma luta tremenda. E às vezes ele questiona a Deus, mas as palavras que o Senhor tem são essas, queridos. Olha, existe aí 7.000 que estão esperando só tu desistir para que outro assuma o teu lugar. Então Elias, ele se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou, foi lá e ele chamou Eliseu. Aliás, Eliseu é um caso muito interessante, porque quando Jesus estava na terra como homem, ele chamou várias pessoas. E Zaqueu foi um deles. Mateus e todos os discípulos do Senhor, o Senhor passava e convocava aquelas pessoas. E convocava mesmo. Ele não dizia: ô Mateus, ô Zaqueu, escuta, tu não tem um tempinho para a gente conversar terça-feira? Eu queria conversar contigo terça-feira. E o cara dava uma olhada na agenda dele e dizia: deixa eu dar uma olhada. Que horas? Não tinha esse papo, queridos. Jesus chamava, convocava essa pessoa. Fulano, desce que eu quero bater um papo contigo. Era assim que funcionava. Mateus, levanta e segue-me. E Mateus levantou e seguiu. André, Felipe, Tiago, João, Pedro, venham após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. O problema é que nós entramos nessa neura, dessa crise de fé e pensamos muitas vezes como Elias: será que realmente procede dessa maneira? E quando Elias, ele encontra Eliseu, queridos, foi muito interessante. Foi muito interessante porque o Senhor Jesus, lá na frente, muitos anos depois, ele vai chamar um homem.
E o homem sabe qual é a resposta desse homem para o Senhor? Senhor, os meus pais, eles estão velhos e eu queria primeiro queria deixar eles falecerem primeiro, morrerem, cumprirem os seus dias na terra. Depois que eu estiver só, eles não tiverem mais sobre a minha responsabilidade, eu vou te seguir, Pai. E Jesus disse para ele: deixe que os seus mortos enterrem os seus mortos. Ele não ficou dizendo: não, tu tem que me seguir, deixa esse cara para lá. Não. Jesus foi muito duro. Mas, Senhor, eles são velhinhos. Talvez o cara questionou, a Bíblia não vai entrar nesse detalhe. São velhinhos e não queria que eles morressem aí. Jesus disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Mas com Eliseu foi uma exceção, queridos. Quando Elias chegou com Eliseu, ele vê Eliseu não estava lá jogando baralho nem dominó, e nem tomando uma pinga, não. Também Eliseu não estava esperando a morte chegar, com a boca cheia de dentes, sentado numa poltrona. A Bíblia diz que Eliseu estava trabalhando, queridos. Estava no arado. Eu não sei se vocês sabem o que é o arado. O arado moderno, ele é bonito, né? A Caterpillar produz aí tratores para arar a terra maravilhosos. Mas o arado que Eliseu estava era no manual, era no boi. A Bíblia diz que ele estava com 12 juntas de boi. São pares de boi que são amarrados num arado, e ele estava arando a terra. Então Elias passou e tocou a sua capa em Eliseu. E ele disse: bora, Eliseu, agora tu vais ser profeta. Eliseu abraça Elias, dá um beijo em Elias, diz: deixa eu ir lá com meus pais, me despedir deles. Elias deixou. Diz: vai lá com teus pais. Então Eliseu vai lá e despede-se da sua família. E quando ele vinha retornando, ele olha para as 12 juntas de boi. Ele disse: eu vou torrar tudo agora. E matou 12 juntas de boi. Fez um churrascão. Distribuiu para a galera lá da comunidade. Disse: estou vazando. Fui chamado para uma grande obra e eu não posso parar. Por que Eliseu matou os bois, querido? Para que ele não viesse a se lembrar dos bois. Porque depois que ele estivesse no campo missionário, ele poderia lembrar dos bois e dizer: não, vou voltar. Vou voltar porque eu deixei lá os bois. Eliseu não quis. Torrou tudo, tocou fogo em tudo, matou, fez uma grande festa ali. Estou indo, pessoal. E vazou. Deixou lá seus pais, deixou lá a fazenda, deixou lá as coisas e foi embora. Seguiu Elias, queridos. E no caminho Elias fez uma pergunta para Eliseu. Disse: Eliseu, o que tu pretende? O que tu queres? Ele disse: Elias, eu quero ter 2 vezes mais do que a tua unção. Elias até se assustou. Hoje, se você sai com um camarada e pergunta a ele: o que tu queres? O que tu pretende? Diz: ah, meu irmão, eu queria pelo menos ser a metade do que o senhor é. Está errado, irmãos. Eliseu foi bem fácil. Disse: eu quero ter unção dobrada, Elias. Se tu teve uma unção, eu quero ter 2 vezes a tua unção. Elias olhou e disse: rapaz, esse caboclo é arrochado. Ele disse: Eliseu, se tu tiver fé e me ver partindo, tu vai receber essa porção dobrada. Quando Elias foi chamado pelo Senhor, que o Senhor leva e arrebata Elias num grande redemoinho, e não foi a carruagem de fogo, hein, queridos? Foi um grande redemoinho que levou Elias. A capa de Elias soltou e Eliseu segurou a capa. E a primeira atitude que Eliseu fez foi bater nas águas e disse: cadê o Deus de Elias? E as águas se abriram, queridos. Isso era um discípulo, queridos. Um homem de fé. E não um covarde que: vou primeiro esperar eu vender tal coisa, fazer isso. Não, cara, não foi isso. A mensagem está errada. A gente não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho é outro. Mateus, quando o Senhor passou na coletoria, disse: Mateus, vem.
ele se levantou e deixou o trabalho dele. Talvez ele ganhasse muito bem ali. Era um fiscal, um cara que tinha uma certa reputação, mas ele não se incomodou com isso. Ele seguiu o Senhor. E a primeira coisa que Mateus fez, queridos, foi dar um banquete para o Senhor na sua casa. E levou várias pessoas. E a Bíblia diz que muitos foram ver Mateus. Muitos não acreditaram e foram lá olhar Mateus dando um banquete para o Senhor. E tinha ali políticos, funcionários públicos, religiosos, fariseus, bandido, ladrão, prostituta, estava cheio de gente. E Jesus estava lá sentado, conversando com ele. Mateus se converteu, queridos. Mudou a forma dele pensar. Esse é o discípulo, queridos, que o Senhor está chamando. É sobre esse homem que muitas vezes nós não entendemos a mensagem. Talvez você encontre no caminho um crente velho, dizendo: pastor, eu estou passando por uma situação, irmão, uma situação difícil lá em casa. E está assim, assado, faz dias que está assim, assado, e conta para você. E você dá uma volta, se dá uma viajada lá em Lucas, lá em Mateus, e o Senhor vai te dar uma palavra dizendo o seguinte: que nós devemos servir ao Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Talvez Mateus entendeu essa mensagem do Senhor, e nós não conseguimos entender, queridos. Aí você chega para uma pessoa dessa e diz: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Ah, meu irmão, eu não estou indo à igreja, eu estou afastado e tal, e pai. Ele começa, por conta disso, daquilo, assim, assado, e ele vai dar um monte de desculpas. E você vai lembrar que ele está passando por essa situação porque ele realmente não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor. Porque se realmente ele fosse comprometido com essa palavra do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu garanto que as coisas seriam acrescentadas. Porque a palavra do Senhor não é minha. Davi disse: eu fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, queridos. Muitas vezes nós vamos no médico e o médico prescreve o remédio. Você até lê e vê que aquele remédio ele vai curar a enfermidade, mas você não toma o remédio. Então não tem como o remédio fazer efeito. Você lê, mas você não toma o remédio. Não tem como o remédio fazer efeito, queridos. Para que aquele remédio possa fazer efeito, é necessário que nós estejamos comprometidos com aquela prescrição. Se a Bíblia diz que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas me serão acrescentadas, eu jamais vou estar me lamentando para ninguém sobre esse assunto, porque eu verdadeiramente estou comprometido com a palavra do Senhor. Se nós entendermos isso, queridos, e não apenas ouvirmos, mas se nós entendermos essa palavra, as coisas vão começar a mudar para nós, queridos. É preciso que nós entendamos. Se isso conseguir produzir efeito na nossa mente e descer 30 centímetros até o nosso coração, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, queridos, e que possa fazer resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz, em nome de Jesus.